Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. E no capítulo anterior, a gente aprendeu sobre a instrução Swift. E a gente vai continuar ainda em decisões e loops. E essa aqui vai ser a última aula desse capítulo, porque na próxima videoaula, a gente já vai entrar no DOM. Tá? A gente vai entrar aí num novo capítulo, onde a gente vai falar sobre o Document Object Model. É o DOM, o famoso DOM aí do JavaScript, ok? Bom, vamos começar aqui então a nossa videoaula falando sobre coerção de tipo e tipagem fraca do JavaScript. Se você usar, um tipo de dado que o JavaScript não esperava, o que ele vai fazer? O interpretador do JavaScript vai tentar fazer sentido na hora da operação em vez de relatar um erro. Isso é tipagem fraca. A gente vai ver que algumas operações, muitas das vezes, você vai fazer uma soma com um número e uma string e ele vai dar o resultado para você depois em número ou até mesmo em string, tá? Pode acontecer isso. O JavaScript ele pode converter tipos de dados para completar uma operação nos bastidores. Isso é conhecido como coerção de tipo. Ele tenta fazer ali uma mudança. Por exemplo, uma string, que se a gente fosse utilizar aqui uma string, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, aqui tem uma string, o número 1. Se ele tiver entre aspas simples ou aspas duplas, ele vai ser entendido como string. E se eu utilizar esse 1 na seguinte expressão, eu vim abrir aqui parênteses e colocar aqui, abro aspas simples, coloco aqui o número 1, fecho aspas simples e colocar que ele é maior do que 0, o que vai acontecer? O resultado disso aqui vai ser true. Tá? Não se importa muito aqui que eu estou escrevendo no mouse, então tá ruim assim porque eu estou utilizando o mouse. Mas essa operação aqui, isso aqui é uma string, como se fosse um texto. Então, texto 1 é maior que 0. Nas linguagens de tipagem forte, como por exemplo o Java, o C, isso aqui daria false. O JavaScript ele tem essa propriedade aqui, que é a coerção de tipo. Ele tenta fazer sentido, ele tenta fazer com que isso aqui seja interpretado como um number. E aí é 1 maior que 0? True. Tá? Então disse-se que melhor dizendo, que o JavaScript usa tipagem fraca. Tá? Por isso. Porque o tipo de dado para o valor pode mudar. E algumas outras linguagens exigem que você especifique o tipo de dado que cada variável assumirá. Isso aí disse que é a tipagem forte. Eu me embananei ali falando disse, que é o que eu queria falar para você. É isso, que a tipagem fraca, ele tenta fazer uma coerção do tipo. É como se o JavaScript falasse assim, não, eu quero que esse interpretador veja isso aqui como um número nessa situação. Então, 1 maior que 0. Porém, a gente sabe que o number, o number, esse aqui, o number, que é o tipo de dado, ele dentro de aspas simples ou aspas duplas, ele não é number, ele é string, ele é um texto. Então, texto 1 maior que 0 não faz sentido. Porém, o JavaScript tem isso e você deve tomar cuidado. Você pode cair em algumas armadilhas no decorrer da sua vida de programador daqui para frente, de ter esse resultado aí. Se alguém vai lá no formulário e digita um texto, um número sobre aspas, enfim, isso pode acarretar em erro para você. Então, a correção de tipo ela pode levar valores inesperados no seu código. Vai causar erro, que é o que eu estou falando para você. Então, a gente precisa verificar se os valores são iguais. E a gente precisa considerar se os operadores têm aquela igualdade estrita. Lembra? Quando um tipo de dado ele é exatamente igual ao outro, nós usamos 1, 2, 3 sinais. 3 sinais de iguais quer dizer que é aquela condição estrita de igualdade. Ele é igual, idêntico um ao outro. Então, 1 sobre aspas simples é totalmente diferente de 1 sem aspas simples. Por quê? Porque eu coloquei aqui uma condição de igualdade estrita. Ok? Não vamos esquecer disso, porque isso aqui
pode acarretar em erro mais na frente, principalmente nessas decisões e loops, que é o capítulo que a gente está vendo agora. Então aqui a gente tem a string, que é um texto, o number é um número, o boolean, tipo de dado boolean, true ou false, o null, valor vazio, e undefined, que é uma variável que foi criada, mas não foi atribuído nenhum valor. É uma variável que não foi definida. E tem também o none, né? Que é isso aqui, ó. N-A-N. Né? Que é um valor que é tratado como um número. Você pode vê-lo quando, um exemplo aí, um número esperado é retornado. Se você dividir aí uma string por um número, por exemplo, vou dividir aqui A, aspas simples, tá? Aspas simples aqui, o A dividido por 2. O resultado disso aqui é um none. Por quê? Porque não é um número. A dividido por 2, não tem como. Não tem jeito de acontecer isso aqui. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Bom, nessa parte aqui, nós vamos ver duas situações. Valores verdadeiros e valores falsos. Por causa da coerção de tipo, que é o que a gente viu anteriormente, todo valor em JavaScript pode ser tratado como se fosse verdadeiro ou falso. E isso tem alguns efeitos colaterais interessantes. Então, olha só valores falsos, por exemplo, aqui, ó, valores falsos. Var, declarei uma variável, high score é igual a false, né? O tradicional valor booleano false. Então, eu já declarei aqui que ele é um valor false. O que também é considerado valor false? Var high score igual a 0. Então, o número 0 vai ser considerado falso. Var score, e aí eu deixei aqui aspas sem colocar nada. Vai ser também falso. O none, né? Não é um número. Var high score é igual a 10 dividido por score. Eu estou dividindo um number por um texto, né? Uma string. Valor vazio. Também é considerado falso. Var high score. Então, é uma variável sem valor. Eu não coloquei nenhum valor aqui. Eu só declarei ela. Também é falso. Já quase tudo que não está aqui é o verdadeiro. Então, declarei que high score true. Obviamente, eu já estou declarando que ela é verdadeira, então é verdadeira. Var high score 1. Né? Qualquer número que não 0 vai ser verdadeiro. High score e aqui uma string. Né? Abre aspas simples e fecha com um textinho dentro. É um valor verdadeiro. 10 dividido por 5 é um valor verdadeiro. True entre aspas simples. Aqui é true sem aspas. Aqui true com aspas simples. Também é um valor verdadeiro. Number, né, o 0, dentro de uma aspa simples. Né, é uma string, né, é um número dentro de aspas simples, é uma string, é um valor verdadeiro. E var high score, aspas simples, né, digitado aqui o valor false. Lembrando que esse false aqui é uma string, tá? Não é o false boolean. O false boolean é fora da aspa, sem aspas. No caso aqui ele está com aspas simples. Ele também é um valor verdadeiro, ok? É uma string, é um texto qualquer aqui. Então, valores falsos são tratados como se fossem falso, tá? E a tabela que eu mostrei para você aqui à esquerda, o high score, ele tem uma série de valores onde a gente atribui que pode ser considerado falso. E à direita, os verdadeiros. Então, valores falsos e verdadeiros, né, ou valores verdadeiros e falsos, você tem que se atentar para esses detalhes aqui, ó, principalmente quando vir 0, quando vir aqui aspas sem nada, quando vem um número dividido por uma string, isso pode acontecer, ok? E aqui os valores verdadeiros. Se atente a isso. Vamos prosseguindo aí. Então, quando a gente vai verificar agora, nesse caso aqui, verificando igualdade e existência, a gente tem duas formas de fazer isso. Tanto a gente pode fazer com 2 sinais de iguais, para verificar a igualdade e existência, ou 3 sinais de iguais, que é para verificar também a igualdade e existência. No caso aí, é aquela igualdade estrita. Tá? A gente até comenta aqui embaixo. Ó, por causa da coerção de tipo, os operadores de igualdade estrita, que é 3 sinais de iguais,
e aqui o diferente, né, que é o sinal de exclamação e 2 sinais de iguais. Resulta em menos valores inesperados do que apenas 2 sinais de iguais e uma exclamação e um sinal de igual. Então, se atente a isso. Então, aqui, ó, expressões. False igual a zero, true. False igual a zero, false. Então, olha só. Olha que interessante. Se você colocar aqui false é igual a zero, ele vai trazer para você o resultado de true, verdadeiro. Só que na igualdade estrita, além do valor, ele também quer pegar o dado, o tipo de dado. False é booleano, zero é number. Então, false igual a zero, não, né? Porque booleano é diferente de number. Essa igualdade estrita vai te poupar aí alguns incidentes, alguns erros inesperados. Por isso que é mais importante utilizar essa igualdade estrita em algumas condições de igualdade. Então, ó, false igual, aspas simples sem nada dentro, true. False igual, aspas simples sem nada dentro, false. Se você perceber no exemplo que a gente deu anterior, está batendo com aspas, com 2 sinais de iguais apenas, está batendo lá os resultados de false. Porém, com 3 sinais de iguais, que é a igualdade estrita, já está dando outro resultado. Então, a mesma coisa aqui com zero. Depois, expressões, ó. Undefined igual a null, true. Null igual a false, false. Undefined igual a false, false. Null igual a zero, false. Então, isso aqui são algumas condições para você ver que se você for utilizar, vai dar false. Undefined. O que é undefined? É uma variável criada, mas que não tem nenhum valor. Ela é igual a zero? Não. Ela não é igual a zero. Porque zero é um valor. Undefined igual a null? False. Undefined é uma variável criada. Tá? Null é quando não tem um resultado. Né? Ou nulo, né? Quando é nulo. Não é um número igual a null? False. Né? Não é um número igual a não é um número? False também. Ok? Então, preste bastante atenção nessas condições de igualdade estrita e diferença estrita. Por quê? Se você usar só com 2 sinais, você vai estar querendo dizer que, se você usar com 2 sinais, você vai falar o seguinte, zero é igual, abre aspas simples, zero. Isso aqui vai dar true. Por quê? A coerção do tipo do JavaScript, o interpretador do JavaScript, ele vai falar que isso aqui é zero number, para essa condição acontecer. Mas se você botar 3 sinais de igual, ou fazer essa questão aqui da diferença, você vai obter outro resultado. Então, se atente para isso, tá? Se atente para isso. Eu estou passando isso que está no livro, eu estou mastigando bem isso daqui, porque você vai ter muita verificação de igualdade e de existência no decorrer do curso. Bom, continuando aí, valores de curto-circuito. Então, operadores lógicos são processados da esquerda, né? Operadores lógicos é da esquerda para a direita, certo? Eles entram em curto-circuito, né? No caso, param assim que tem um resultado, mas retornam o valor que parou o processamento, não necessariamente true or false, tá? True ou false. Então, na linha 1 aqui, a variável artist, ela recebe um valor, né, que é o rebrand, o nome da variável aqui. O nome do valor, né? A variável é artista. A variável artista A, ela recebe uma condição ternária. Né? Ela recebe aqui, na verdade não é uma condição ternária, ela recebe aqui uma condição com ou, né? Se a variável artista tiver um valor, ou, né, que é os pipes, os 2 pipes aqui representam o ou, ele coloca aqui um valor, um know, tá? E aí, qual vai ser o resultado se eu declarar isso daqui?
eu acho que é melhor mostrar para você fazendo um teste. Então, eu vou abrir com o navegador. Se eu vier aqui no meu, abrir o navegador aqui, apertei F12 para abrir o console. Então, se eu, por exemplo, declarar aqui, ó, artista, variável artista, rebranded, variável artista. Aí eu abro aqui um parêntese e coloco ou ela é artist, se tiver um valor, ou um knowing, né? Acho que isso aqui é desconhecido. Vou dar um console log aqui em artista A para você ver o que acontece. Rebranded, ok? Porém, lá no segundo exemplo nosso, nós temos da seguinte forma, onde o nosso artista A, ele tem aqui, na verdade o artist, né, o de cima aqui, ele está assim, ó, ele está sem nada declarado. Se eu der o console agora, vamos ver o que acontece? Console log. Ó, agora ele deu outro valor. Quando tem valor, ele pegou essa primeira declaração. Ou, no caso, o know, que no caso aqui é o desconhecido. Como agora ele não tem nada, nenhum valor na artist, ele pegou o segundo valor. Então, esses são os valores de curto-circuito, né, quando você faz esse tipo de declaração aqui. Tem um outro também, um outro exemplo do livro, que ele não declarou a variável artist, ele só deixou desse jeito aqui ela é false, né? Depois ele declarou que artist, que está pegando a variável aqui em cima, e aqui desse lado ele declarou um objeto, abertura e fechamento, como se fosse aqui um objeto, como se fosse um array, né? E aí, olha só, ele pegou o objeto. Por mais que não tenha nada aqui, ele pegou o objeto. Então, deixa eu voltar aqui no slide. Então, como eu vou retornando aqui no slide, você percebeu que nem sempre ele vai retornar true ou false, tá? Eles retornam o valor que parou o processamento. E esse valor poderia ser tratado como falso ou como verdadeiro, embora não seja um booleano. Foi o que eu mostrei aqui agora. Então, programadores geralmente utilizam isso criativamente. Por exemplo, a fim de definir valores para a variável ou até mesmo criar objetos. Então, a gente pode utilizar isso aí em algumas situações. Assim que o valor verdadeiro é encontrado, as opções restantes não são verificadas. Portanto, programadores experientes costumam usar o seguinte: colocar primeiro o código com maior probabilidade de retornar true em operações OR, né, que é essa operaçãozinha aqui. Deixa eu voltar com a caneta, que é os dois pipe. Isso aqui é OR. E primeiro respostas com maior probabilidade de retornar false e operadores AND. No caso aqui a gente não utilizou nenhum operador AND. Então quando for dar false, AND. Quando for dar true, OR. Tá? E colocar as opções que requerem mais capacidade de processamento por último. Apenas para o caso de outro valor retornar true e não precisar ser executado. Então, isso aqui geralmente é utilizado, olha essa aqui, geralmente aqui, ó, se a primeira já for verdadeira, não importa. Então, geralmente a gente coloca a primeira como aquela que pode ser verdadeira, né? E utiliza o operador OR, né, que é o OU, e não importa se essas outras vão dar false, se uma já for verdadeira, quando é OU, tá? Quando é OU, só um valor, um argumento já basta. Então, no caso aqui, a gente já coloca no primeiro aquela que tem mais, aquela que pode ser, né, a melhor capacidade de dar verdadeiro. E as outras, se for der falso, se pode ou não der verdadeiro ou falso, não vai importar tanto. Então, é uma forma de você utilizar esses valores de curto-circuito. Talvez possa ter ficado um pouquinho confuso, porque isso aqui é um conceito que vai mais à frente, quando você estiver utilizando mais tempo, você vai começar a entender melhor. Né? É como se você estivesse fazendo muitos exercícios, já tivesse massificado e você entendesse que o valor daquela operação, daquela expressão dentro do if, se tivesse probabilidade de dar verdadeiro na primeira, você já ia usar ela aqui na primeira. E as outras você ia ter menos importância. Tá? Isso com o operador OU, ok? Com o operador AND é o contrário. Aquela que for dar false, você já coloca primeiro, porque se uma der false, né, e a outra, não importa se é verdadeiro ou não, ela vai ser false. Por quê? Porque o operador AND, tá? Que é o Ezinho lá. Como é que desenha aquele Ezinho?
Aquelezinho lá, comercial, que você sabe que o meu aqui ficou horroroso. Bom, vamos prosseguir. No JavaScript, assim como em outras linguagens, a gente tem os loops. E aqui eu vou passar para vocês os 3 loops do JavaScript, que é o for, while e aqui é o do while. Não está o do aqui, mas esse aqui é o do while. Está escrito aqui, ó, do while. Bom, loops verifica uma condição. Se retornar true, um bloco de código será executado. Então, a condição será verificada novamente e se ainda retornar true, o bloco de código será executado novamente. Ele é repetido até a condição retornar false. Há 3 tipos comuns de loop: for, while e do while, ok? Bom, essa aqui é a forma, né? É a sintaxe de como que a gente escreve aí o código para o loop for. Tá? O do while e o do while também não muda muita coisa não, mas vamos focar aqui no for. Primeira coisa, palavra-chave, for. Essa aqui é uma palavra-chave reservada do JavaScript. Depois, condição entre parênteses. Nós temos aqui 3 blocos. Esse primeiro bloco é a declaração da variável. Variável i igual a 0. Ponto e vírgula, para separar o primeiro bloco. I menor ou igual a 10, ou seja, enquanto i for menor ou igual a 10, isso aqui é o segundo bloco. Ponto e vírgula para separar a instrução. I mais mais. O que é i mais mais? Ele vai adicionar uma variável i. Essa variável i é o chamado contador. Ele começa em 0 e vai até essa condição aqui se satisfazer. Enquanto o i for menor que 10, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse loop aqui e vai fazer a instrução. Ele vai realizar essa instrução. Se a variável i ainda for menor que 10, ele sempre vai continuar nesse loop aqui. Ele vai ficar fazendo isso daqui. A hora que i for igual a 10, ou seja, a condição aqui é que i seja menor que 10. Quando i for igual a 10, ele vai sair fora desse loop, dessa chave de abertura. Ok? O while é muito semelhante. Nós vamos fazer o while em exercício e o do while também em exercício, tá? O for while e o do while nós vamos fazer em exercício. Bom, contadores de loop. Nós temos aqui a inicialização, que é a variável inicial que a gente declara, ok? Essa variável é comumente chamada de i. Tem gente que dá outros nomes, tá? Conte, contador. Geralmente o programador coloca a letra i. Condição, enquanto i for menor que 10, foi o que a gente utilizou ali naquele exemplo anterior. E a atualização, ou seja, a gente tem que incrementar. Porque se a gente não fazer isso aqui, o que vai acontecer? O loop vai ficar infinito. I vai ser 10 para sempre. Então, i menor que 10, se o i eu não incrementar 1, então 0 mais 1, 1. Depois 1 mais 1, 2. Depois 2 mais 1, 3. 3 mais 1. Até chegar a condição aqui ser satisfeita, né? I menor 10, ele entra no loop. Até chegar, né, quando ele passar, na verdade, dessa condição, ele sai do loop. Ok? Aqui está um loop bem representado para você entender. 0 é menor que 10? Sim, 0 é menor que 10. Então, aqui uma representaçãozinha de um loop. Ele vem aqui, dá um loopzinho. Aí, o que ele faz? Soma 1, que é aquele i mais, né? Esse aqui é o i mais. Eu estou somando aqui, vou fazer uma bolinha aqui na cabeça do i aqui. I mais. Horrível desenhar com o mouse. Bom, soma 1. Agora, já não é mais 0. I já não é mais 0. Aqui, ó. I igual a 0. Agora, I é 1. 1 é menor que 10. Continua o loop. Soma mais 1. 2 é menor que 10. 3 é menor que 10. 4 é menor que 10. Até chegar aqui, ó. 8 é menor que 10. Continua realizando a operação e vai. 8 mais 1, 9 é menor que 10. É menor que 10. Continua no loop. 9 é menor que 10.
Então, soma 1. 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10. E aí ele para o loop. Então, basicamente, isso aqui é uma estrutura de loop para você entender que ele vai somando mais 1, realizando aquela condição até ela não for mais satisfeita. A hora que ela não for mais satisfeita, ela parar, aí ele sai do loop. E aqui, ó, é a estrutura do for. Palavra-chave, né, palavra reservada, variável, condição, incremento. E aqui dentro a instrução. Aqui você pode colocar a instrução que você desejar, que ele vai realizar todas as vezes que isso aqui for satisfeito. A hora que não for mais satisfeita essa condição, ele pula fora do loop e vai para outro canto. Bom, e antes da gente entrar no exercício, para a gente poder praticar aí os loops e finalizar esse capítulo, nós temos aí os conceitos chaves de loop, tá? Não é assim algo assustador, até porque você vai utilizar, principalmente aqui as palavras-chave, vai utilizar em uma pequena escala, você não vai utilizar muito. Mas tem. As palavras-chave são o break e o continue, tá? Essas palavras causam o término do loop e instruem o interpretador a passar para a próxima instrução de código fora do loop, tá? No caso aqui o break, a gente tem ele, por exemplo, no switch, nós temos o break, né? E temos também o continue. Essa palavra-chave, ela instrui o interpretador a continuar com a interação atual e então verificar a condição mais uma vez, tá? Se for true, o código é executado novamente. Tá? Esse é o continue. Loops e arrays. Então, loops são muito úteis ao lidar com arrays quando se quer executar o mesmo código para cada item no array. Então, por exemplo, talvez você quer imprimir na página o valor de cada item de um array. Tá? Talvez você não saiba quantos itens haverá em um array ao escrever um script, mas quando o código é executado, ele pode verificar o número total de itens em um loop. Esse número pode, então, ser usado no contador para controlar quantas vezes o conjunto de instrução é executado. Então, é muito útil utilizar loops para verificar os arrays. Problemas de desempenho. Tá? Problema de desempenho, é importante lembrar que quando o navegador encontra o JavaScript, ele vai parar de fazer qualquer outra coisa até ter processado esse JavaScript, né? Até ter processado aí esse script. Se o loop lidar somente com um pequeno número de itens, isso não será problema. Se, porém, o loop contiver uma quantidade, né, grande de itens, ele pode tornar a página mais lenta para carregar. Então, se a condição nunca retornar false, você obtém o que é comumente chamado de loop infinito, que eu vou mostrar para você no exercício. Você provavelmente vai cometer esses erros aí de loop infinito, né? O código só vai parar a execução quando o navegador ficar sem memória, ou seja, ele quebra o script. Muitas pessoas que invadem sites colocam isso nos sites. É uma forma de você tentar danificar o site, tentar acabar com a navegação naquele site, colocando loops infinitos. Alguns hackers fazem isso. Claro, é uma técnica muito rudimentar, muito fraca de invasão, mas funciona, tá? A pessoa vai lá, invade o seu site, dentro dos scripts coloca vários loops lá infinitos. E aí, enquanto você não encontrar esses loops, o que vai acontecer? O seu site, qualquer pessoa que entrar nele, vai travar o computador da pessoa, tá? Bom, finalizando, para a gente começar aqui os exercícios, nós vamos ver aqui usando o loop for. Olha que interessante, aqui declarou aqui a variável scores como um array. Depois, ele pegou o tamanho desse array, né, com o length. O length ele calcula a quantidade de itens que tem um array. Declarou uma variável aqui, runNumber, né, que seria a volta número 0, né, volta 0. Mensagem, ele declarou como vazio, não tem nada na mensagem. E a variável i ele declarou, mas não botou nenhum valor. E aí ele foi e fez um loop aqui, com for. Então, enquanto variável i igual a 0, a variável i aqui não tem valor, mas aqui ele declarou i igual a 0, e
e for menor que array_len, né? O que é o array_len? É essa variável aqui que está calculando score.len, que é o score, ponto pegando a quantidade de scores que tem dentro desse array, né? Quantidade de casas, de posição que tem aqui. Então tem aqui, ó, 0, 1, 2, ou seja, tem 3, né? 3 itens. Ponto e vírgula, i mais. O que ele vai fazer? Primeira vez vai ser 0. Então 0, ele vai executar aqui, round number igual a i mais 1. Né? Então 0 mais 1, ou seja, 1. Mensagem vai escrever o seguinte, mensagem concatena com round, volta, concatenado com round number, que é esse aqui, que no caso aqui é i mais 0 mais 1 é 1. Então 1, 2 pontos, e aí ele escreve aqui o score na posição 1, que é 24. Depois ele volta, o i agora já não é mais 0, o i agora é 1. I é menor ou igual do que 3, porque o lente aqui calcula vai dar 3. Então ele vai passar de novo, i mais, depois i é menor ou igual a 2, que é o lente aqui, e aí ele vai sucessivamente. E aí ele vai dar o resultado aqui. Na volta 1, 24, na volta 2, 32, na volta 3, 17. Ok? E aqui ele escreveu o resultado na tela. Acredito que aqui não tem muito mistério, né? Vamos praticar então, desenvolvendo aí a nossa prática. Abra aí seu Visual Studio Code na pastinha C04. Vamos criar aí o nosso primeiro arquivo, que vai ser o for loop.html. Dentro aqui do for, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui uma instrução aqui qualquer, Ctrl C, Ctrl V. Bom, aqui eu vou colocar for loop. Deixa eu ver se eu vou precisar. Essa instrução aqui eu vou deixar, só que aqui o JavaScript que está aqui embaixo, eu vou trocar por for loop. Ok? Vou abrir também o meu index. E aqui eu vou dar um Shift Alt seta para baixo. Isso aqui é o 9. For loop. Aqui dentro a mesma coisa. Vai ser o for loop. E eu vou copiar esse nome aqui, como a gente já está acostumado a fazer. Ctrl C. Vou vir aqui, Ctrl D e Ctrl V. Ctrl S para salvar. Posso fechar minha index. E aí eu vou vir aqui na minha JS e vou criar aqui dentro a minha for loop.js. Ok? Bom, na minha for HTML está tudo salvo. Ctrl S para salvar. Vou abrir ela aqui no meu navegador. Open with Live Server. Vamos ver onde que ela vai abrir aqui. Bom, eu vou jogar ela, obviamente, para o lado, para a gente poder trabalhar junto aqui. Belezura. Vamos lá então, já está pronta a minha estrutura HTML. Vamos para o loop for. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou declarar, né? Loop é para a gente trabalhar principalmente com arrays. Então, vou declarar aqui um array. Variável scores vai ser igual a um array. Array eu declaro abrindo chaves, tá? Ou posso fazer o array tradicional também. Mas eu vou, na verdade, colchete, né? Eu vou trabalhar dessa forma aqui com array, ok? Então, 24, 32 e 17. Vou seguir aqui o livro certinho. Bom, se eu quiser saber isso aqui, o que está acontecendo aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ver a quantidade de itens que tem o meu array. Né? Qual que é a quantidade de itens que tem o meu array? Basta eu vir aqui dar um console.log no meu score. Cadê aqui? Scores. Ok? Scores.length, que é o tamanho, para pegar o tamanho do array. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Venho aqui no meu navegador, dou um F12, só para aparecer aqui. Ó, 3. Deixa eu dar uma aumentada aqui.
3. Tá? Score.lang aqui 3. Então, ponto e vírgula aqui para comentar, Ctrl ponto e vírgula, né? Então vamos lá, vou declarar aqui uma variável para pegar o tamanho do meu array. Então, array length vai ser igual a scores.length, ponto e vírgula. Vou declarar aqui uma variável que vai ser a volta atual. Então a volta atual vai ser var round number. Vai ser igual a 0. Vai inicializar em 0. E vou declarar aqui uma variável msg, que vai ser igual, abro e fecho aspas simples, vai ser vazio. Tá? Não tem nada aqui na minha mensagem. A gente já vai criar ela concatenando dentro do for. Então agora eu vou declarar o loop for, né, o for loop, baseado nos itens do array. Então, como que eu faço isso? Palavra reservada for, abro e fecho parêntese, variável i vai ser igual a 0, isso aqui é o contador, ele começa em 0, grava isso, o contador vai começar em 0, variável em 0. Pode acontecer de você inicializar o seu contador em outro valor, mas via de regra é isso aqui, tá? Então, i, enquanto i for menor que o meu array lang, enquanto ele for menor que, no caso a gente viu ali que é 3, não é isso? Enquanto ele for menor que 3, ponto e vírgula, eu quero que o i incremente mais 1. Então, i mais mais. Isso aqui é a mesma coisa que falar que isso aqui é igual a i mais 1. I mais 1. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui. Então, i mais mais. Lá no início do curso a gente aprendeu incremento e decremento. Tá? Se tiver dúvida, é só voltar. Está aí à disposição. Bom, se o i for menor, ele vai entrar aqui dentro. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o round, cadê aqui? Round number, que lá em cima está declarado como 0. Eu quero que ele seja igual a i mais 1. Ponto e vírgula para fechar. E mais o que? Eu quero que a mensagem concatene com mais igual, né? Volta. Vou concatenar aqui com round number. Então, a volta que ele vai dar, ele vai escrever na tela. Vou vir aqui, 2 pontos e dou um espacinho, ponto e vírgula. E ainda, eu quero que a mensagem msg vai ser mais igual scores na posição i. Lembrando que o scores ele tem 3 posições, 0, 1 e 2. Então, o scores na posição i e concatena aqui com uma quebra de linha do HTML, que é um BR. Então, vem aqui, BR, ponto e vírgula. Ctrl S, não vai acontecer nada. Por quê? Porque agora eu vou pegar o nosso Documents, Get Element by ID, cadê aqui? Documents, Get Element by ID, é o Answer, né, a resposta. Eu vou botar aqui um ponto inner HTML igual a MSG. Ctrl S para salvar. Deixa eu fechar aqui. Então, na volta 1, 24. Ó, que no caso aqui é a posição 0. Na volta 2, 32, que no caso é a posição 1. E na volta 3, 17, no caso a posição 2. Lembrando que é 0, 1 e 2. No array a gente sempre começa no 0. Lembra lá dos meses do ano? Começa em 0 e termina em 11. O 0 também conta, tá? Dia da semana é a mesma coisa. Domingo começa em 0, o sábado é o 6. Então, só para você recapitular aí. Ok? Se você quiser tirar a prova,
disso daqui, você pode estar, por exemplo, escrevendo aqui a variável i, né? Toda a volta que ela já tá escrevendo aqui na verdade, né? A variável road number, ele está escrevendo aqui a variável i, mas eu poderia colocar aqui também, só para saber aqui, ó, a variável, deixa eu concatenar aqui, com a variável i. Ctrl S, só para aparecer aqui. Espera aí, deixa eu colocar melhor aqui. Cada volta da variável i, ele vai aparecer aqui, ó, Ctrl 0. Ctrl S para salvar, né? Ó, na posição 0, na posição 1 e na posição 2 do array. Só que aqui ele coloca o road number, que é para colocar que está somando aqui já no i. Na primeira posição 0, ele já está somando 1 aqui, ó. Então ficou 1, 2, 3. Mas o certo seria 0, 1, 2. Em cada posição. Ok? Bom, se ficar alguma dúvida, você comente aí. Vamos continuar. Bom, agora é o loop while, né? O loop while, ele tem uma semântica diferente. A gente declara a variável aqui em cima, né? Contador, aqui ele declarou como 1, contador, tá? Poderia declarar como 0, sem problema. A variável MSG vazia. E aí ele vem, while, né? Enquanto. While significa enquanto. Abre e fecha parênteses. Depois abre chave e fecha chave. Dentro desse parênteses é condicional. Então, enquanto i for menor que 10, faça tudo que está aqui dentro. Então, ele pegou a mensagem e concatenou. Ele fez aqui a tabuada do 5, vamos dizer assim. E depois escreveu isso em tela. Vamos desenvolver isso na prática. Bom, abra aí o Visual Studio Code, já copia aí, Ctrl A, Ctrl C, abre aí um novo arquivo, coloca aí o while.html, cola aí o seu while, e aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui o while já, vou dar um Ctrl C nele aqui, porque eu vou vir aqui dentro da minha JS e já vou criar aqui o meu while, e também na minha index, nós vamos vir aqui, Shift Alt, seta para baixo, aqui no 10, nós vamos vir aqui e colocar while, e aqui no for loop, nós vamos dar um Ctrl D aqui, dar um Ctrl V para já escrever em todos, Ctrl S para salvar, voltei aqui no while, Ctrl S para salvar, e o que a gente vai fazer aqui no while? Bom, nós vamos fazer o seguinte, trocar aqui o nomezinho, né? A gente esqueceu, for loop, while loop, Ctrl S para salvar, aqui já troquei. Vamos vir aqui no nosso JS do while loop. Então, muito simples. Então, vamos abrir ele aqui na tela, senão a gente não vai conseguir acompanhar. Deixa eu vir aqui. Bom, abriu aqui na tela. Vamos vir aqui no while. E a primeira coisa, né, a declaração das variáveis. Vou declarar aqui a variável i valendo 1. Né? Posso até deixar no valendo 0. Para a gente fazer a tabuada do 5. Todo número vezes 0 é 0. Né? Mas vamos fazer certinho. Então, variável mensagem, MSG, é igual a abre e fecha o aspas simples, vazia. A minha variável mensagem, por enquanto, não tem nada. Mas eu vou criar a mensagenzinha. Bom, e agora eu vou declarar aqui a sintaxe do while. Então, while, palavra reservada, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Pronto, já está declarado aí o while. Aqui dentro a condição. Então, enquanto i for menor que 10, né, i for menor que 10, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que a minha MSG mais igual, isso aqui é para concatenar, porque toda hora que ele passar aqui, ele vai concatenando com essa mensagem. Eu quero que ele escreva i mais, né, de concatenação, abro e fecho o aspas simples. Vou dar um espaço aqui. Vezes, né, xzinho, não é vezes, né, xzinho, 5, como se fosse um vezes, igual, dou um espacinho, vou aqui, vou concatenar, mais, abro e fecho parênteses, porque eu vou fazer uma operação aqui dentro, i vezes 5, posso até dar um espacinho aqui, não tem problema, mais para concatenar, e aqui com uma quebra de linha,
eu vou vir aqui e colocar um BR. Eu vou explicar isso aqui mais detalhado, para você não ter dúvida. E ao final, eu coloco um I++, que é para quê? Ele toda hora incrementando o I. I++. Ctrl S para salvar. Não aconteceu nada aqui no while. Ah, tá. Obviamente que eu não escrevi na tela. Então, eu vou pegar aqui o document. Get element by ID. É o answer. Inner HTML. MSG. Ctrl S para salvar. Bom, tá aqui, né? Como se fosse fazendo aqui, ó, 0 vezes 5, 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, beleza, por aí vai. O que que acontece? Primeira coisa que eu quero mostrar, se eu tirar um incremento aqui, eu vou ter aqui um loop infinito. Por quê? Porque o I não vai deixar de ser 0 nunca, ele não vai incrementar nem nada. Ctrl S para salvar. E olha só, se você perceber aqui em cima, meu navegador está rodando, ó. Ele não vai conseguir resolver. Ele travou aqui meu navegador, tá? Olha, travou, não deu em nada. Então eu vou vir aqui e botar o I++ para não ter esse erro. Ctrl S para salvar. Esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula, mas ele reconheceu mesmo assim. Pode acontecer do seu navegador não reconhecer quando faltar o ponto e vírgula. Bom, aqui eu botei toda uma instrução. Eu vou tirar isso aqui e vou vir aqui e vou apenas escrever aqui que a mensagem MSG mais igual a I, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que foi até 9? I vale 0. E até I, até 9. Porque eu falei que enquanto I for menor que 10, ele vai pegar o MSG e vai concatenar com I, tá? Ou poderia botar aqui um console log, console.log. Eu quero que ele só escreva o I, para eu ver lá. Então, Ctrl S para salvar. Vou dar um F12 aqui. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque I é menor que 10. Então, I é menor que 10, console log I. Aí ele foi lá e escreveu I, 0, né, que é o primeiro valor que eu declarei aqui em cima. Agora o I, ele recebeu mais 1. Né? Se eu fizer isso aqui, ó, I é igual a ele mesmo mais 1, ponto e vírgula. Então, ele vai ser 0 igual, né? Deixa eu comentar aqui do lado e escrever aqui o que que vai ser. Isso aqui é a mesma coisa que 0. Por que 0? Porque o valor aqui em cima do I é 0. Então, 0 mais 0 é igual 0, né? 0 mais 1. Então, esse valor de I aqui, que é 0, agora ele vai ser igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é quanto? 1. Então, o I aqui vai passar a ser 1. Né? Se você for ver dessa forma, parece que não tem muita lógica. Pô, 0 é igual a 0 mais 1? Não. Não é, obviamente que não é. Isso aqui é uma declaração falsa. Mas o contador, ele conta que a variável I, né, a variável declarada aqui em cima, ela recebeu o valor de 0. Agora a variável I vai receber o valor dela mesma, que é 0, mais 1. Então ela vai transformar em outro valor. Né? Agora ela vai ser outro valor. Ó, vou salvar aqui, vai dar a mesma coisa. Isso aqui é incremento. Às vezes você pode não estar entendendo aí, deixa eu comentar tudo isso aqui. Mas isso aqui, ó, I mais, é apenas adicionando 1, né, na variável I. E toda hora que ele passar aqui, ele vai adicionando 1. Então, ele adiciona, ó, 1, depois mais 1, 2, 3, 4, até o I for não satisfazer essa condição. Quando o I for 10 e 10, no caso, é menor que 10? Não, 10 não é menor que 10. Então, ele pula para fora do while, que é esse loop aqui. Se eu botar aqui, por exemplo, enquanto o I for menor que 50, olha o que vai acontecer. Ctrl S para salvar. Ó, 0, 1, 2, até 49. Por quê? 49 é menor que 50? É. E 50 é menor que 50? Não. Então, eu teria que colocar aqui o que se eu quisesse? Menor igual. Ctrl S. Ó, enquanto o I for menor igual
Ele é menor que 50? 50 é menor que 50? Não. É igual a 50? É. E 51, que seria o próximo? Não, 51 já é maior, então sai fora do loop. Compreende? Então, basicamente é isso. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você comenta aí. Deixa eu voltar aqui a descomentar isso aqui, para ficar bonitinha a nossa tabuada. Vou comentar esse aqui, Ctrl S, e vou jogar aqui. Ó. Eu coloquei aqui, ele até passou aqui do layout aqui do... O layout aqui do nosso design, né? Então, ó, tabuada do 5, tá? Ele veio aqui, colocou aqui, vezes 5. Ah, se eu quisesse fazer a tabuada do 2, aí eu só trocar aqui, né, o 2, só que aqui eu vou trocar o valorzinho que eu botei aqui dentro, de texto. Ó, tabuada do 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2. E assim, você pode criar uma tabuadazinha aí utilizando o while, tá? Obviamente que a gente vai utilizar o while para operações mais robustas, né, coisas mais avançadas. Mas aqui você aprendeu a utilização do while. Bom, agora que você já fez o while, nós vamos fazer aqui o do while, né? O do while, qual que é a diferença? Faça isso enquanto. Então, a sintaxe dele é diferente, né? Ele utiliza mais ou menos a mesma coisa do que o while. Só que o while, ao invés de ficar em cima, ele fica embaixo. E a gente acrescenta aqui o do. Então, o do faça, aí ele faz toda a operação, o while, enquanto aquilo acontecer, ok? E ele utiliza aqui até de uma forma diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui, desenvolvendo a prática, que eu vou mostrar certinho aqui o do while, tá? É melhor a gente sempre fazer na prática com exercício. Então, eu vou vir aqui dentro do meu JavaScript já, do while.js. Eu vou só copiar aqui esse do while, Ctrl C. Vou dar um Enter aqui para criar ele, já está criado. Vou vir aqui no meu while, está aqui, né? E eu vou criar aqui um do while.html. E esse while aqui, eu vou copiar tudo aqui, Ctrl C. E vou vir aqui no nosso do while, Ctrl V. A única coisa que vai mudar aqui vai ser que nós vamos trocar aqui o nome, né? Do while. Deixa eu minimizar aqui. Aqui o do while. Aqui vai ser o do while. Ctrl S. Posso até fechar aqui o do while, que eu não vou usar ele agora. O while também não vou usar. O index eu vou usar. Eu vou vir aqui nessa true. Vou colocar aqui o 11. Vai ser o nosso do while. E aqui é a mesma coisa. Do while. Eu vou copiar aqui. Ctrl C. E eu vou selecionar aqui o while. Ctrl D e depois Ctrl V. Pronto. Tudo de uma vez só. Cadê aqui o nosso do while? Bom, tá aqui. Faltou só abrir aqui o nosso do while no navegador. Aqui. Beleza, abriu ele aqui. Vamos trabalhar o do while. Bom, o que o do while a gente vai fazer de diferente aqui do while? Primeira coisa, declarar variável i igual a 1. Ok? Então, variável MSG, a variável mensagem. Eu estou criando um exemplo do livro, mas você pode ficar à vontade de criar outro nome de variável, né, fazer de outra forma. Eu só espero que você faça pelo menos esse exemplo, pratique pelo menos uma vez, para você ter o contato aí, principalmente com a sintaxe do loop, para você entender como que funciona. Então, vamos lá. Do, abro e fecho chaves. Venho aqui embaixo, depois da chave fechada. While, abro, fecho parêntese. Ponto e vírgula. Essa é a estrutura do while. Ok? Aqui dentro do do, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que a MSG concatene, né, com a nossa variável 1 vezes 5. Ponto e vírgula. E aí eu venho e coloco i mais. Ponto e vírgula. Então, faça isso daqui enquanto a condição for satisfeita.
enquanto I for menor que 1. Então, olha só, hein? O que vai acontecer? Eu botei o white aqui, mas é while. I for menor que 1. Ok? Então, vou pegar aqui o documents.getElement by ID, que answer.inner HTML igual a MSG. Ctrl S para salvar. 5. Olha a diferença que o do while tem do while. Cadê que o while? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o while. Se eu colocar aqui que o I vale 1, voltei aqui na operação anterior e colocar aqui que I menor que 1, Ctrl S, deixa eu abrir aqui o while. Cadê que o while? Deixa eu abrir aqui no navegador. Olha o que aconteceu aqui. Aqui eu estou no while. E eu falei que o I vale 1. E o while, enquanto o I, né? While, enquanto o I menor que 1, faça isso. I é menor que 1? Não. I é igual a 1. Então ele não vai nem entrar aqui. Tanto que ele não tem nenhuma resposta aqui. Agora no do while. O do while, I, ele é menor que 1? Não. I é 1. Então, ele não deveria passar aqui. Porém, ele faz essa operação uma vez antes de entrar na condicional. Então, muito cuidado na hora de utilizar o do while ao invés do while. Porque o do while ele vai executar aquela operação pelo menos uma vez. A não ser que você tenha uma tarefa no seu site, no seu projeto, que tenha que ser executada uma vez, você utiliza o while. Se não, se você utilizar o do while em todas as suas operações, você vai executar o código pelo menos uma vez. Ok? Então, aqui, ó, o do while, o que ele fez? Ele executou o código uma vez. Simplesmente isso. Ele colocou o 5 ali. Por quê? Porque o 1, se eu colocar aqui, por exemplo, 0, Ctrl S, ó, aí ele trouxe 0. Mas, ó, 1 trouxe 5. Ele multiplicou. Se eu colocar aqui o 100, ó, 500. Por quê? Ele está realizando a operação. 100 vezes 5, 500. I é menor que 1. Pô, 500, né, no caso aqui 100. 100 é menor que 1? Não, 100 é muito maior que 1. Mas ele faz essa primeira operação. Então, muito cuidado com a utilização do while. Para a gente poder finalizar, vou deixar para você aí um exercício de decisões e loop. Bom, nesse exemplo aí, o usuário pode ver a adição ou multiplicação de um determinado número. O script demonstra o uso de loops lógicos e condicionais. Então, dá um pause aqui para você executar aqui. Faça o seu arquivo HTML, chamando aqui o example.js example, tá? E depois você vai executar aqui o nosso código em JavaScript. Eu vou deixar isso aí de exercício para você. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema, pode me perguntar aqui que eu te ajudo nesse exercício. Então tá bem simples, ok? E ele utiliza aí if, né? Condições com loops, while, tá? Diversas aí propriedades que a gente aprendeu nesse capítulo, ok? Bom, em resumo de decisões e loops, nós tivemos o seguinte: instruções condicionais permitem que o código tome decisões sobre o que fazer em seguida, né? O caso do if ali, o if-else. Operadores de comparação, né? São esses operadores aí, são usados para comparar, né? Ali está comprar, mas é comparar dois operandos. Operadores lógicos permitem combinar mais de um conjunto de operadores de comparação. Instruções if-else permitem executar um conjunto de código se uma condição for verdadeira e outra se ela for falsa. Instruções switch permitem comparar um valor contra possíveis resultados. E também fornece uma opção padrão se nenhuma corresponder, que é o default, né? É possível forçar um tipo de dado a ser outro com a correção de dados. A gente mostrou isso daí, que o JavaScript ele altera o tipo de dado ali por força do interpretador. Todos os valores são avaliados como verdadeiros ou falsos.
Há 3 tipos de loop, o for, o while e o do while. Cada um repete um conjunto de instrução. Bom, a gente viu tudo isso daí. E na próxima videoaula a gente vai ver o DOM. Nós vamos entrar no DOM do JavaScript, que é um conteúdo que vai ser o divisor de águas daqui para frente, para você que está entrando aí nessa linguagem. Então, desejo aqui para você que continue no curso. Você que está chegando até aqui, um forte abraço. Continue. Somente assim você vai se tornar um desenvolvedor. Não tem conteúdo Nutella. Tem que ser conteúdo raiz. Você tem que assistir do início ao fim. As aulas são mais densas. Por quê? O programador tem que ter conteúdo. Não tem jeito. E esse livro, por exemplo, é um livro muito grande, né? É um livro com mais de 600 páginas. Então, não tem como você aprender isso em aulinhas de 10 minutos. Tá? É um livro mais denso mesmo, para poder passar para você de forma bem mastigada o conteúdo da videoaula. O meu conselho é, não fique só motivado, tenha disciplina. Mesmo naqueles dias que você não está muito com vontade de fazer a videoaula, assista, pare um pouco, volte depois, mas não deixe de fazer. Tenha disciplina na sua vida. Somente assim você vai aprender. Inclusive eu aprendo, e quando eu pego um livro novo eu vou estudando, né, eu traço ali as metas para cada dia eu fazer um pouquinho, mas eu não deixo de fazer. E não se importe em relação ao seu progresso. Não quer dizer que o seu progresso vai ser linear e subindo, né? Vai ser uma linha subindo, reta. Não, vai ter altos e baixos. Vai ter dia que você vai estudar menos, vai ter dia que você vai estudar mais. Não importa, não pare. Só não pare. Você vai ver que lá no final, todo o seu esforço valerá a pena. Deixo aqui um forte abraço e vejo você na próxima videoaula.